Estou aqui na Vigilância em Saúde, aqui de Porto Alegre, né? E aqui a gente traz aquela pontinha de esperança que a gente precisa, né? No combate à pandemia, diante de toda a situação crítica que a gente vem enfrentando em todo o estado e também aqui em Porto Alegre. Para falar sobre esse assunto um pouquinho, eu vou conversar com o Fernando Ritter, que nos recebe aqui agora. Ele é diretor da Vigilância em Saúde aqui da capital. E aqui, ó, Fernando, antes de dar boa tarde, do lado dele, sabe o que a gente tem ali? Tudo bem refrigeradas, o Robson vai mostrando, claro. São doses aí das vacinas que chegam aqui na Vigilância e que depois são distribuídas para as unidades de atendimento onde são feitas essas aplicações. Fernando, boa tarde, né? O que você pode me falar, né? Como é que está essa situação, né? Como é que está a distribuição, como é que estão as coisas por aqui? Bom, nós estamos aí num grande mutirão aqui no município de Porto Alegre para a gente poder vacinar o maior número de pessoas em menos tempo, né? Então, todas as doses que chegam imediatamente são transferidas para as mais de 30 unidades de saúde do município de Porto Alegre, que estão hoje aptas a fazer a vacinação. As gurias estão aqui na mesma sala, neste momento, treinando novas equipes para poder fazer a vacinação, nós ampliarmos ainda mais o número de locais de vacinação para que a gente possa aí diminuir ainda mais as aglomerações. Nossa expectativa é, nessa semana nós vamos abrir para 79 anos ou mais, né, a partir do dia de amanhã e sábado, nos nossos drives, nos 3 drives que a gente tem na Zona Norte 2, aqui na Zona Sul a gente tem 1, nos 2 bigs e também lá no Iguatemi a gente tem esses drives, né. Provavelmente sábado a gente deve estar já em processo final de esgotamento das primeiras doses e semana que vem tem uma expectativa de a gente receber novas primeiras doses. Hoje, o pessoal aqui do núcleo de imunização da Prefeitura de Porto Alegre foram até o estado buscar um pouco mais de 30 mil doses, mas são essas doses para completar o esquema da segunda dose, tá? Então nós estaremos já disponibilizando a partir do dia de amanhã isso para complementar aquelas pessoas que já fizeram a dose pelo menos 21 dias atrás, tá? De 21 a 28, mas eu queria reforçar uma questão importante. Quem não conseguir se vacinar até o 28º dia não precisa se preocupar. Não perde o efeito a vacina, não tem risco nenhum e a pessoa pode se vacinar dias depois sem problema nenhum. E tem um prazo máximo, porque a gente vê muita gente que tomou a primeira dose com essa preocupação. Até mesmo o pessoal que fez o mutirão de saúde, agora tem gente que vai poder ir só na sexta-feira e já está contando os dias. Assim, já faz 27, 28, 29 dias. Tem alguma restrição em relação a isso? Não tem nada relatado, nem pelos fabricantes e nem pelos pesquisadores, de prazo máximo para vacinação, né? É importante a gente frisar isso. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tomou a primeira dose e por algum motivo acabou se contaminando pelo coronavírus, a recomendação é que ela tome 28 dias depois da confirmação da positividade do vírus ela tomar a sua segunda dose. Isso pode passar tranquilamente 40 a 50 dias. E também gostaria de sempre fazer uma comparação. Em outras vacinas, né, como aqui dentro dessa sala aqui, a gente tem todos os tipos de vacinas do município de Porto Alegre, da política nacional de imunização. Sempre a gente lida com a possibilidade de atrasar as doses, né? Eu vou pegar a dose de hepatite, por exemplo, né? Tem primeira e segunda dose, as pessoas às vezes acabam se perdendo com relação ao tempo, toma a segunda, não perde efeito nenhum, tá? O importante é as pessoas saberem que precisamos completar o esquema vacinal. Isso é o mais importante, não se preocupe com a data exatamente, não podemos vacinar antes. Então, 21 dias, a partir de 21 dias, preconizando 28, mas se fizer com 30, 40, não tem problema nenhum. Então vale bem esse recado, essa orientação que muitas vezes, né, as pessoas ficam em dúvida em relação a isso. E o que o senhor pode nos dizer, né? A gente fala muito, claro, que a esperança, né, para a gente tentar mudar a situação que a gente tem hoje em Porto Alegre, em todo o estado, está mesmo nessas doses, né? Vem da vacina mesmo essa possibilidade da gente conseguir voltar aos poucos a ter uma vida um pouco mais dentro do normal. Não tenho dúvida também disso, né? As principais questões que a gente tem que entender, nós estamos passando por um momento extremamente delicado, tá? Maior crescimento em número de contaminação, número de óbitos, em número de pessoas internadas, o estresse que está o sistema de saúde neste momento. Então, existem algumas maneiras de a gente fazer isso mitigar. Primeiro, as pessoas continuam usando máscara. É fundamental que as pessoas usem máscara de forma correta, tá? Segundo, higienização das mãos, uso de álcool gel, mantendo o distanciamento. Mas o que vai fazer com que a gente volte a um estado bem melhor do que a gente tem hoje não tenha dúvida nenhuma, a vacinação. A única garantia que a gente tem é a vacina. A vacina faz com que a gente não tenha as formas graves, a gente evite as formas graves, que é isso que a gente está buscando. Importante esclarecer para as pessoas que o fato de ela tomar a vacina não impede dela ser contaminada pelo vírus. Ela vai agir nas pessoas
que tenham síndrome respiratória aguda grave e evitar internações importantes. Então, gente, a vacinação é extremamente importante. A Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello está colocando toda a sua força de trabalho nisso, está lutando para que o município de Porto Alegre possa comprar vacinas, para que a gente não precise ficar só dependendo do Ministério da Saúde. Precisamos vacinar os grupos prioritários, pessoas acima de 70 anos de idade, profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas, e aí entrar em outros grupos, professores, pessoal do transporte rodoviário, transporte coletivo. Todas as pessoas precisam ser vacinadas, além de todas as demais. Então, por isso, o prefeito Sebastião Mello lidera esse processo de conseguir doses para a gente poder vacinar o restante da população. Lembrando que nenhuma vacina ainda está autorizada a ser utilizada a pessoas menores de 18 anos de idade. Então, somente pessoas acima de 18 anos podem ser vacinadas. Nesse momento, somente os grupos prioritários, que em Porto Alegre tem em torno de 644, mas vamos, ao longo do ano, conseguir avançar em outras faixas. Se fala muito também que houve uma questão aí da falsa sensação de segurança. Muitas pessoas tomaram uma primeira dose da vacina e acharam que já podiam sair dando abraço, beijo, conversando, tendo uma proximidade maior com a família. Também acho que é importante a gente destacar uma vez mais, qual é o período, para que a pessoa de fato fique imunizada, isso depois de tomar a segunda dose. Isso. O período que a gente tem de garantia de início da imunização se dá 15 dias após a aplicação da segunda dose. Então, o fato de a gente usar a primeira dose não garante imunidade, na sua totalidade. Ele vem um processo crescente, mas aquela imunidade de mais 90%, 95%, 99%, dependendo da gravidade da situação, ela só é garantida depois da aplicação da segunda dose, 15 dias depois dessa segunda dose. Então, isso acho que vale sempre a gente ressaltar. E só para a gente ir encerrando a nossa conversa, Fernando, a gente tem aí cerca de 4% da população do Rio Grande do Sul vacinada, A gente sabe que é um processo lento, Você acha que tem como a gente acelerar isso ao longo do ano, principalmente pensando nesse retorno, à vida normal? Sim, Porto Alegre já está com um pouco mais de 6,5% da população imunizada, vacinada, melhor dizendo. A imunização está sendo adquirida com o tempo. Essa aceleração ela é bem possível de ser feita porque nós temos um sistema único de saúde muito capilarizado, com mais de 130 unidades de saúde só no município de Porto Alegre. Se a gente recebesse o quantitativo de doses suficiente para imunizar o maior número de pessoas, não tenha certeza absoluta que Porto Alegre está preparado para vacinar rapidamente isso em poucos dias, Mas o nosso limitador hoje é a chegada das doses. Então estamos esperançosos aí com o novo repasse de doses que virá na semana que vem por parte do Ministério da Saúde, e na expectativa aí que os municípios e estados possam também adquirir doses e ajudar o Ministério da Saúde nessa vacinação. Legal, muito obrigada. Lembrando, então, Cláudia, Yasmin, a gente está agora aí com a vacinação para pessoas a partir de 80 anos aqui em Porto Alegre, Sexta e sábado baixa, a faixa etária para 79. E aí sim, como o Fernando disse, a gente aguarda a chegada de um novo lote para diminuir aí, a faixa etária e passar então para 78 anos. Mas é bom a gente trazer essas boas notícias, E sempre uma pontinha de esperança em meio ao caos que a gente enfrenta hoje no Rio Grande do Sul e também aqui em Porto Alegre, Eu volto com vocês.